Juriscast, o seu podcast jurídico. Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Juriscast, o seu podcast jurídico. Eu sou o Thiago Facchini e estamos aqui hoje para falar sobre a regulamentação jurídica das apostas esportivas. Fica até o final, acompanhe com a gente este episódio que está imperdível. Mas antes, como de costume, um agradecimento ao curso de Direito da Univille, que incentiva todas essas conversas que a gente faz por aqui. O curso de Direito tem mais de 25 anos de história, é detentor do selo OAB Recomendo. E se você quiser conhecê-lo um pouco melhor, basta acessar univille.br/direito. Lembro também que estamos em vídeo no Spotify e no YouTube. Acompanhe lá nossas imagens, mas se preferir consumir este episódio em áudio, estamos também em todas as plataformas de consumo de podcasts. Tudo bem? Faça sua avaliação do Juriscast, nos ajude a continuar produzindo esses episódios de altíssima qualidade que a gente faz semanalmente para vocês. Tudo bem? Vamos ao que interessa. Quero dar as boas-vindas aos nossos convidados hoje presencialmente. Vamos fazer um bate-papo legal aqui sobre este tema que está... Qualquer um que assiste televisão já vê algo relacionado a um patrocínio, alguma coisa relacionada a apostas esportivas. Tá super no momento da gente trazer essa discussão para a nossa mesa. Então, quero apresentar os nossos convidados, em seguida a gente entra na nossa pauta aqui, tudo bem? Quem está aqui comigo, à minha esquerda, a doutora Thaís Cordeiro, ela é sócia do Machado Meyer, conselheira também do IBRAC, o Instituto Brasileiro de Estudos sobre Concorrência e Consumo. Seja muito bem-vinda e obrigado. Obrigada, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Legal. E aqui à minha frente, à minha direita, está aqui, Marcelo de Castro Cunha Filho, advogado do Machado Meyer, especialista em jogos de apostas e criptoativos. Seja muito bem-vindo também, Marcelo. Muito obrigado, Thiago. É um prazer muito grande estar aqui. Cumprimento a todos. Muito bom estar aqui do lado da minha colega Thaís. Legal. Eu gosto de começar aqui os episódios do Juriscast sempre dando um pouquinho de contexto para a audiência. A audiência é jurídica, trabalha nessa área, mas nem todos são especialistas, né, assim como vocês, nesse tema. Então, vamos dar um pouquinho de contexto para o pessoal. Poxa, por que estamos falando disso agora e como é que é o momento hoje? O que existe de regulação? Tem algo novo? Tem algo não tão novo? Qual é o cenário do momento? Tiago, se me permite começar, sua pergunta é muito importante porque a gente está num momento em que o mercado está crescendo absurdamente. Nós já passamos por episódios em que isso ficou claro e evidente, né, no Brasil. Passamos por Copa do Mundo, né, televisão, publicidade o tempo inteiro, mas ao mesmo tempo a gente tinha uma insegurança jurídica muito grande, especialmente para saber que tipo de jogos, que tipo de apostas são possíveis no Brasil, especialmente nesse mercado em que existe um estigma muito grande pelo histórico do Brasil, né? Desde 1941 a gente tem uma lei, né, a Lei de Contravenções Penais, que prevê crimes de menor potencial ofensivo, não são propriamente crimes, são contravenções, e que proíbem determinadas condutas, entre elas a de explorar e estabelecer jogos de azar. A definição de jogos de azar da Lei de Contravenções Penais, ela abarca 3 itens. Né? O primeiro, né, jogos de azar em geral são jogos que dependem exclusiva ou principalmente da sorte, né, corridas de cavalo fora de hipódromo, né, ou de locais autorizados e apostas esportivas. Então a gente tem esse histórico desde 1941 com idas e vindas, né, eventualmente o bingo era autorizado aqui, depois era retirado em outros episódios, mas a gente tem esse histórico de proibição desde 1941 mais ou menos. Cassino também, mesma coisa, hora vai, hora vem. Chegamos em 2018, né, o mercado totalmente digitalizado, né, todo mundo apostando em tudo quanto é tipo de empresa ao redor do mundo. Sim. Empresas que basicamente chegam no Brasil, abrem um .com, né, um site, né, se estabelecem aqui, na verdade não se estabelecem fisicamente aqui, mas chegam, né, com o e-commerce e fazem todo tipo de apostas, né, possíveis e imagináveis em locais, claro, onde eles estão autorizados, né. Geralmente são jurisdições como Curaçao, Malta, são jurisdições friendly, né, para esse tipo de mercado. Não tem nada errado, né, nesse contexto. Né, o problema é que o Brasil viu o potencial enorme de arrecadação, né, desse mercado e também a possibilidade de se fazer negócios, né, de trazer empregos para cá, de se estruturar carreiras, né, empresas. E aproveitamos a onda aí de digitalização dos mercados e em 2018 aprovamos, né, a Lei 18.756. Eu acho que é isso.
Me fugiu o número, mas é por conta do nervosismo, depois passa. Foi a lei que autorizou de forma abstrata apostas de cota fixa. Então a gente tem nesse primeiro momento, né, uma pergunta sobre se essa lei ela revogou ou não a lei de contravenções penais. Existe posição para tudo quanto é lado. Tem gente que fala que revogou, tem gente que fala que não revogou. Né, mas mais importante do que saber se revogou ou não se revogou, eu, claro, tenho também a minha opinião, acredito que revogou parcialmente em determinados aspectos, mas mais importante do que isso é saber que tipo de jogo, que tipo de aposta essa lei autorizou no Brasil. E ela trouxe uma autorização genérica para apostas de cota fixa que claramente carecia de regulamentação. Essa regulamentação veio posteriormente, né? Na verdade ainda há muito a se fazer, mas o conceitual, né, foi feito pela Lei 14.790, que foi aprovada no final do ano passado, que estabelece que cota fixa, né, é todo tipo de jogo que tem um fator de multiplicação que permite ao apostador saber exatamente quando ele vai ganhar, quando ele faz a aposta. E aí no finalzinho, né, do ano, no finalzinho da tramitação do projeto que deu origem a essa lei, acabaram colocando junto com as apostas de cota fixa, estabeleceram que a aposta de cota fixa seria, né, qualquer evento, né, de temática esportiva, ou evento real de temática esportiva, e no finalzinho eles incluíram jogos online. Apesar de ter alguma divergência aí doutrinária em relação ao conceito, se isso caberia também dentro de aposta de cota fixa, o fato é que essas duas formas de apostas, né, que estão dentro do guarda-chuva de apostas de cota fixa, elas passaram a ser autorizadas no Brasil e ganharam natureza jurídica de loteria, né? Então elas podem ser exploradas, né, inclusive por parceiros privados, inclusive por entes privados, né, sob regime de autorização, né, delegação, permissão, né, o que for, a depender da entidade, do ente jurídico. Né? E, só para terminar, já passando a palavra para minha colega Thaís, o fato é que essa lei, apesar de ter algumas, ainda ser muito abrangente, ter alguns conceitos bastante amplos, hoje ela permite, né, aposta, né, e a exploração desse tipo de atividade em apostas esportivas, eventos reais, né, de temática esportiva, né, cassino online, né, mais alguma outra, Thaís? Acho que são essas, basicamente. A cassino online. Agora também me fugiu, mas acho que tem mais uma outra. O fato é que cassino físico não pode. Né? Cassino físico pode. E, claro, as corridas de cavalo também fora de autódromo, de locais autorizados, né, também estão fora. Lembrei, os Fantasy Games. Fantasy Games. Mas que estariam dentro também. Tigrinho. Fantasy. E a lei, inclusive, deu também uma definição para Fantasy Games. Então, no geral, a gente tem essa infraestrutura jurídica, esse arcabouço regulatório que permite esses tipos de apostas, independente da gente saber se o conceito, né, da lei de contravenções penais foi revogado ou não. E essa regulação, para finalizar, ela é muito importante. Ela é muito importante para estabelecer a infraestrutura do mercado, né? Nenhum mercado sobrevive sem regulação. Né? Você precisa de segurança jurídica para estabelecer quem pode fazer o quê, quem controla, quem fiscaliza, né? Quais são as bases jurídicas em que isso pode acontecer, como se dá remuneração, né? Pode ter bônus, pode não ter, pode ter incentivo, né? Quem controla as apostas, a integridade das apostas, tudo isso é fundamental para o crescimento do mercado. Existe um mito, né, de que a regulação atrapalha. É claro, a regulação ela implica em alguns custos, ela impõe alguns ônus, né? Os agentes operadores, né, que terão que ter sede de administração no Brasil e vão poder explorar essa atividade, né, em caráter privado, lucrativo, claro, eles vão ter que obter uma autorização junto ao Ministério da Fazenda, que passou a ser o órgão regulador, né, por meio da Secretaria de Apostas Esportivas. Então, eles vão poder fazer isso, mas apenas a outorga é condicionada a um pagamento, né, 30 milhões, né, para exploração de 3 marcas, né, possíveis. Então, assim, é claro que isso implica num custo, mas ele é fundamental para o crescimento saudável no mercado, porque ao mesmo tempo em que você tem atividade econômica pulsante, você também tem um cenário, né, de golpes, né, de esquemas piramidais, etc., que também contaminam esse mercado. A regulação ela não vai acabar, né, com esse tipo de atividade, mas ela vai reduzir muito quando ela cria, né, um sistema controlado em que todos têm direitos e deveres claros, né, regras específicas a cumprir e, claro, poder fiscalizatório e sancionatório. Por isso a gente considera a regulação
né, muito benéfica nesse sentido. Ainda falta muita coisa a ser feita, a gente ainda precisa regular, né, a questão de como o operador de aposta vai se estabelecer no Brasil, se ele vai, como se dá a forma de integralização do capital mínimo, social, né, como vão ser feitas as políticas de jogo responsável, tudo isso está na regulação genérica, né, das leis, né, mas precisa ser concretizado e especificado por meio de regulamentação do Ministério da Fazenda, que vai vir, né? Thaís vai falar um pouquinho. Você já quer falar já? Porque eu já ia emendar uma pergunta aqui, senão a gente segue Não, acho que é só importante mencionar que, como o Marcelo bem colocou, acho que a regulamentação realmente traz aí uma segurança jurídica, um mercado que traz ainda uma insegurança muito grande. Uhum. Muito embora a gente tenha a lei já em vigor, né? Ela foi publicada no final do ano passado, ela pende de uma regulamentação. Então, inclusive, ontem ou hoje saiu do Ministério da Fazenda a agenda regulatória para regulamentar e trazer os maiores detalhes dessa legislação, e o mercado está numa expectativa muito grande para ver como é que isso vai se desenvolver. Então, essa regulamentação é algo que é necessário e que tem uma expectativa muito grande para ver o que vai vir para esse mercado aí que está pungente. Legal. Segurança, né? Regulamentação, acho que visa trazer segurança para todas as partes envolvidas, né? Sejam a exploradora, seja o público final que vai poder usufruir melhor de um serviço mais bem entendido por parte deles também, né? Legal, entendemos então que essa regulação é importante, necessária, e acho que, Marcelo, como você já estava indo nessa linha, o que você entende que, poxa, é importante, legal, mas na sua visão, o que vai ter de benefícios possivelmente reais aí, né? E de desafios também, porque não é fácil regular algo assim, com o histórico que a gente teve, né? De, poxa, por muito tempo não teve nada, agora a gente vai passar a regular e, poxa, quais são os desafios de criar uma cultura de que isso agora é permitido e essas limitações? Como é que você vê, então, aí, além da importância da regulamentação, os benefícios e desafios dela? Olha, são muitos benefícios, Thiago. Em primeiro lugar, o próprio potencial arrecadatório. Quando você traz essa atividade para o Brasil, né, ela vai estar sujeita, né, a encargos tributários, né, a tributação. Hoje, essas casas de apostas, elas estão, todas elas, a maior parte delas, fora do Brasil. Então, basicamente, o imposto que elas pagam é um imposto de transferência financeira do Brasil para o exterior. Agora, vindo para cá, elas vão, além disso, além de gerar arrecadação para o Estado, né, claro, parece ser algo negativo, mas o potencial de receita que elas têm é muito grande, né, é um mercado que está em franca expansão. Né, e além desse potencial arrecadatório, que depois vai ser dividido conforme os critérios da lei, inclusive para questões sociais e previdenciárias, né, ela também gera um enorme potencial de geração de emprego, geração de renda. Né, é um mercado que precisa ser formalizado no Brasil, porque hoje ele está à margem. Né, a gente dispõe, a gente manda dinheiro, a gente financia esse mercado, mas a gente não colhe os benefícios deles. Por isso, né, eu vejo a arrecadação, o potencial arrecadatório e a possibilidade de gerar emprego, né, como dois aspectos bastante, né, positivos. Além disso, a lei, a regulação, ela vai criar as condições para esse mercado se sustentar ao longo do tempo. Né? Não vai bastar simplesmente abrir um site, até porque na fachada, a gente tem o site como fachada, a gente não sabe o que está por trás dele. Né? Então é importante para a segurança do próprio apostador. Né? Sobretudo, a regulação é importante para todo tipo de mercado, né? Para deixar bem claro, ainda que seja uma regulação mais abstrata, mais genérica, feita com base em institutos de direito civil, né, direito do consumidor, é tudo importante. Agora, mercados que possuem risco maior, como por exemplo mercado financeiro e também mercado de jogos de apostas, é importante uma regulação específica, né, que estabeleça critérios específicos, né, inclusive fiscalização, né, sobre os agentes, né, que participam desse mercado. Então, a regulação vai ser fundamental, né, nesse mercado, né, para diminuir o risco, né, o potencial destrutivo que ele tem, né, inclusive do ponto de vista do investidor. Eu não quero colocar o meu dinheiro, né, e sabendo que depois descobrir que eu estou fazendo parte de um esquema piramidal ou então de uma fraude, né, que não tem nada por trás daquele site. Então essa regulamentação é muito benéfica nesse sentido. Desafios dessa regulamentação. É um mercado que sofre com estigma.
né? Desde 1941, né, 46 mais ou menos, a gente tem todas essas proibições. É difícil ainda separar, tirar a ideia de que esse mercado ele é lícito, ele é regular, né? Veja, a lei de contravenções penais foi criada para tutelar os bons costumes, né? A moral e os bons costumes, né? E por conta disso proibiu o jogo. Hoje o jogo já é visto de uma forma totalmente diferente. Só para puxar um parênteses aqui, que não tem nada a ver com isso, por exemplo, o pôquer. O pôquer não é jogo de azar, já está claro, né? E evidente, mas mesmo assim, né, as casas que possibilitam o jogo de pôquer sofrem com esse estigma das instituições públicas até hoje, né? A mesma coisa pode acontecer com as casas de apostas, né? Elas podem eventualmente sofrer pressão de autoridades públicas, às vezes por mero desconhecimento, né? Pelo fato de a educação, né, desse mercado não ter sido difundida. Além disso, lembra uma outra questão, né, de um mercado primo irmão, que é o mercado de cripto. Eu acompanho o mercado de cripto há muito tempo. Em 2017, essas empresas começaram a se estruturar no Brasil e tiveram muita dificuldade para abrir conta em banco, por exemplo. Então, mesmo que a gente tenha uma regulação, falta ainda um pouco de educação do mercado. É possível que essas casas de apostas tenham, né, dificuldades, né, com o sistema financeiro tradicional, até porque o sistema financeiro tradicional tem um nível, né, de prevenção a risco bastante alto, né? Então, o primeiro desafio, a transposição do mundo não regulado para o regulado, vai exigir uma capacidade, né, um esforço bastante forte dessas empresas para se adaptarem a esse mercado regulado. E o segundo, para vencer o estigma, né, e conseguirem se estabelecer aqui plenamente. É uma coisa que a gente já viu em outros mercados e que pode acontecer aqui também. Com certeza vai ter muito investimento em marketing para acelerar essa educação do mercado, né? Thaís, trazendo um pouquinho agora a palavra para você, é inevitável que a gente pense também considerando essa regulamentação como um todo, mas no direito do jogador, né? Do público final lá. O que você entende que pode ou que precisa ter de impacto e de cuidados com relação a isso, né? Como que a gente garante que esta outra ponta, né, economicamente menos relevante, vamos falar assim, mas que no geral, no volume muito relevante para o mercado, para o negócio, como é que você vê que a gente precisa cuidar ou nos relacionarmos, né, considerando essa regulamentação com os direitos de quem vai, né, consumir esse tipo de serviço? Sua pergunta é de extrema importância, Thiago, porque a gente tem visto muito a discussão com relação às empresas que têm interesse ou entrar no mercado ou se aprimorar, já estão no mercado e se aprimorar. Muita discussão com relação à questão que a legislação exige que tenha a atividade desenvolvida aqui no Brasil, né? E acho que pouco ou menos do que deveria se discute com relação a ponta final, que é aquela pessoa que faz a aposta. A legislação, na verdade, trouxe aí uma proteção a essas pessoas. Tem um artigo na lei, que é o artigo 27, que trata especificamente dos apostadores e que deixa muito claro que eles são considerados consumidores, né? Então, aquela pessoa que faz a aposta, de acordo com a legislação, ela vai ser considerada consumidora e isso traz diversas consequências que precisam ser consideradas, que precisam ser observadas por quem está querendo investir nesse mercado, né? Por quê? Porque acho que um principal ponto que tem que trazer aqui é a questão do direito à informação. Então, hoje, infelizmente, você mesmo já colocou, e acho que a gente vai discutir um pouco mais sobre isso ao longo aqui do nosso podcast, existe um investimento muito grande no marketing e publicidade. Mas acho que não existe a mesma preocupação, pelo menos hoje em dia, com relação às informações que são relevantes, que precisam ser passadas, que precisam ser de conhecimento dos consumidores. Os órgãos de defesa do consumidor, a gente tem diversos órgãos de defesa do consumidor hoje no Brasil, que são extremamente atuantes e já estão olhando, não é de hoje, mas já estão olhando para esse mercado. Então, eventualmente, uma empresa que está muito preocupada em simplesmente fazer a divulgação para chamar esses apostadores, se ela não observar, se ela não tiver compliance com a lei, a gente certamente vai ter atuação aí de Ministério Público, de Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, de Procon. E aí, só para vocês terem uma ideia, a gente está falando hoje no Brasil de aproximadamente 1.000 Procons, todos eles com legitimidade para acompanhar, para apurar
para investigar e, se for o caso, penalizar as empresas que eventualmente não estejam compliance com a legislação. Então, sem dúvida nenhuma, hoje, uma preocupação que precisa existir é com o atendimento do consumidor, com o direito da informação daquele que vai apostar. E a legislação prevê também, nessa linha, a necessidade de você ter um atendimento adequado ao consumidor. Porque hoje o que a gente verifica, na prática, às vezes são as pessoas fazendo as apostas, às vezes tendo qualquer tipo de dificuldade ou qualquer tipo de problema, e ele não consegue sequer falar, né, com alguém falando português. Exatamente, né? A legislação também traz a necessidade das empresas estarem adequadas para darem um atendimento a contento ao consumidor. Já existe hoje no Brasil uma legislação que trata do sistema de atendimento ao consumidor nos mercados regulados. A gente está falando de um mercado regulado. Então, já existe uma legislação que a gente chama, né, comumente de lei do saque, que já precisa ser observada, mas a legislação também traz que provavelmente o Ministério da Fazenda vai trazer uma regulamentação específica para falar também do do atendimento ao consumidor, caso ele tenha algum tipo de problema, algum tipo de situação assim peculiar. Então, sem dúvida nenhuma, essa legislação ela trouxe ali deveres para aqueles que querem realmente investir nesse mercado, para com aquele que vai efetivamente, no fim do dia, fazer aquela aposta, que vai realmente ter uma relação com aquela atividade. Então, é algo que, sem dúvida nenhuma, quem está querendo entrar nesse mercado ou quem quer aprimorar e tem a vontade de estar de acordo com a legislação, vai ter que, sem dúvida nenhuma, observar o que a legislação faz para proteger os consumidores. Tava aqui ouvindo e pensando, né? O brasileiro, ele é peculiar, né? E imagino que a gente aqui, se não vai inventar, mas vai no mínimo aprimorar algo relacionado a esse uso desse tipo de serviço. Você falou agora há pouco de cripto, né? O brasileiro é um dos países que mais usa a internet, um dos países que mais usa a rede social, certamente foi um dos países que iniciou mais rapidamente o uso das criptos. E agora, quando começar a misturar as coisas, né, Marcelo, o que você vê quando as pessoas quiserem fazer apostas pagando com criptos ou fazendo apostas em real e querendo receber em cripto? Você acha que tem aqui uma oportunidade ou tem aqui algum desafio que essa legislação precisa tratar, ou no mínimo a gente ficar atento para, ao longo do tempo, continuar se adaptando a esses cenários que provavelmente vão surgir, né? É uma pergunta muito interessante, Thiago, porque existe hoje um certo mito, né, mas em bases fundamentadas de que não vai ser possível utilizar cripto para fazer pagamento de jogos e apostas. São dois mercados crescentes que usam muita tecnologia, que dependem, né, basicamente de tecnologia, né, e que certamente vão se encontrar em algum momento. O problema é que a lei, né, 14.790, ela estabeleceu que os fluxos financeiros, né, o pagamento, né, de jogos e apostas vai ter que ser feito exclusivamente por meio de contas transacionais, né, abertas junto a instituições autorizadas junto ao Banco Central do Brasil. Dá para ler nas entrelinhas da lei, né, que contas transacionais são ou contas bancárias ou contas de pagamento. Isso, em tese, excluiria cripto da jogada, né, mas a criatividade do mercado é muito grande, né, e muito boa, né, também em diversos aspectos. Então, a gente não descarta a possibilidade de que seja possível, por exemplo, se utilizar cripto para fazer pagamento de jogos de apostas por meio de uma estrutura semelhante a um correspondente bancário ou a um BaaS, né, Banking as a Service. Como que isso vai funcionar? Eu basicamente posso ter a minha conta de cripto junto a uma exchange brasileira, que também vai ser regulada no Brasil, e eu posso fazer um pagamento, ela pode eventualmente direcionar esse pagamento, fazer a conversão da cripto para reais e direcionar esse pagamento para a casa de aposta, tudo por meio, né, de contas, ou então utilizando um parceiro bancário ou uma instituição de pagamento para conseguir atender as exigências da lei de se fazer passar esse recurso por meio de contas transacionais, né, tudo conforme a lei, com critérios de prevenção à lavagem de dinheiro, né, de proteção ao risco, prevenção ao risco, critérios operacionais e etc, etc. Então, é possível que isso seja feito dessa forma. Sim. A gente nunca pode
duvidar da criatividade do brasileiro, né? O brasileiro vai achar um atalho, vai achar um jeito de tentar driblar o sistema. Vamos ver. Bom, meus amigos que estão nos acompanhando, muito obrigado pela sua companhia até o momento. Fique à vontade para me seguir aí nas redes sociais, sou @Thiago Facchini lá no LinkedIn, no Instagram. Fique à vontade, é um prazer interagir com cada um de vocês. E claro, estamos aqui no Juriscast, a proposta do Juriscast é disseminar conhecimento, né, destes especialistas para que a gente consiga multiplicá-lo e assim façamos um ecossistema jurídico cada vez mais eficiente, cada vez mais produtivo para todos que estão dentro dele. Então, encaminhe esse episódio aqui para algum colega seu que tem interesse nessa temática, alguma empresa, está com algum cliente pensando nisso, encaminha, vamos multiplicar esse conhecimento que está aqui. Machado Meyer, não é? Todo mundo que consegue acesso a essas pessoas, aproveite, um dos maiores escritórios do Brasil, falando com você aqui hoje no Juriscast. E para terminar o pedido, avalie este episódio também. Se aí na sua plataforma tem joinha, deixa um joinha. Se tem estrelinhas, avalie aí com 5 estrelinhas. E se tem coração, deixa coração também, mas avalie para a gente continuar trazendo sempre especialistas aqui para conversar conosco e de temas relevantes para o momento que tenham dificuldade de você achar conhecimento, vai achar aqui no Juriscast com eles, tá bom? Bom, feito este pequeno adendo, esse pequeno pedido, Thaís, a gente falou agora há pouco, né, sobre os direitos do jogador, a gente falou sobre a peculiaridade e a criatividade do brasileiro, mas não é de hoje, não é à toa que eu citei há pouco também o marketing dessas empresas, né, no momento atual já é um marketing bastante incisivo e com bastante recursos financeiros, me parece, à disposição. Então, me parece lógico imaginar que os investimentos em marketing vão continuar existindo, vão continuar disponíveis, mas a gente precisa entender como é que é essa regulação a respeito de fazer anúncios neste mercado, né? O que já está disponível, como é que a gente protege tanto os anunciantes, mas acima de tudo, né, o público que vai receber esses assuntos, o que já tem nesse panorama regulatório a respeito desse tema disponível para a gente? Thiago, no Brasil a gente tem um órgão que é o CONAR, né, que é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. O CONAR, ele é um órgão extremamente respeitado, né, no Brasil e é uma referência, na verdade, até internacional. E ele realmente, na vanguarda aí dessa discussão, já trouxe orientação. Eles têm um código, né, de autorregulamentação publicitária que trata da publicidade em diversos segmentos. E no anexo X, ele já trouxe algumas diretrizes para a publicidade no mercado de apostas. Isso é de fundamental importância, porque o que a gente viu em algumas situações até hoje, especialmente nessas publicidades digitais, é a utilização, por exemplo, de influenciadores digitais, fazendo divulgação desse mercado, muitas vezes com direcionamento, infelizmente, para crianças. Às vezes essas publicidades elas surgem no meio de jogos infantis. E aí o CONAR, como sempre fez nos outros segmentos, saiu à frente e já trouxe ali no seu código algumas diretrizes que devem ser observadas por aqueles que querem fazer a publicidade de uma forma adequada, né? Então, hoje o CONAR até trouxe aqui, ele coloca ali alguns princípios básicos que precisam ser observados no momento da publicidade, como, por exemplo, o princípio da identificação publicitária. Então, se eu estou fazendo uma publicidade, seja por um influenciador digital ou qualquer que seja, eu preciso, nessa publicidade, identificar, eu preciso levar a conhecimento fácil do consumidor de que aquilo é uma publicidade. Não dá para um influenciador digital simplesmente chegar lá e falar que ele faz aquela, como a gente viu acontecer recentemente, né, acho que no jogo do aviãozinho e etc. Os influenciadores estimulando esse tipo de aposta sem a identificação de que aquilo era uma publicidade. Então, ele traz esse princípio e no anexo X ele detalha, sem dúvida nenhuma, um pouco mais como tem que ser essa identificação, qual é a informação que precisa ser levada e etc. Um outro princípio que ele traz, que eu acho que repete tanto o Código de Defesa do Consumidor quanto a própria legislação que a gente está tratando aqui, é o princípio da veracidade da informação. A necessidade de você explicar para o consumidor na publicidade como que se dá esse mercado de aposta, quais são os riscos que ele tem, o que pode eventualmente acontecer. A legislação proíbe, e o CONAR também vem reforçar,
publicidades, por exemplo, que estimulem os jogos. Então, hoje o que a gente verifica muitas vezes é a concessão de crédito para que esses consumidores comecem a fazer as apostas. Então, se você usar a plataforma XPTO, você já ganha R$100 para começar a apostar. Existe uma vedação com relação a isso, tanto nessa regulamentação do CONAR, quanto na própria legislação. Traz também o princípio da proteção de criança e adolescente. Então, assim, não pode haver uma publicidade direcionada para criança e adolescente e não pode ser realizada por uma criança e adolescente. Até interessante que ele fala que se eventualmente for feita por alguém maior de 18 anos, mas com características que parecem ser menor de 18 anos, isso também não pode. Então, existe uma preocupação muito grande na proteção da criança e adolescente, porque eu acho que, sem dúvida nenhuma, é um público muito vulnerável e que está muito suscetível a receber esse tipo de informação sem, às vezes, ter o devido discernimento. Claro que tem que ter o controle parental e etc. A gente não pode tratar também a criança completamente alheia do mundo real, mas a gente precisa ter, sem dúvida nenhuma, um pouco de cuidado. E uma outra diretriz que o CONAR traz também é a identificação, a necessidade do jogo responsável. Tal qual a gente tem, por exemplo, na indústria do tabaco, que precisa ter aquele advice, né, para os consumidores de que fumar faz mal à saúde, beber em excesso faz mal à saúde. Algo nesse sentido para a publicidade de apostas também é exigido, né? O CONAR ele não tem o poder, por exemplo, de aplicar uma multa, mas a gente já viu, depois da lei, o CONAR determinando, por exemplo, a retirada de uma publicidade do ar, porque utilizou uma criança ou um adolescente. E o que o CONAR pode fazer é intimar, por exemplo, um Ministério Público, um PROCON, ou mesmo, como aconteceu no caso concreto, a intimação do próprio Ministério da Fazenda para que possa, eventualmente, atuar se necessário. Então, sem dúvida nenhuma, é mais uma medida que está trazendo, que visa proteger aquela parte que é mais vulnerável nessa relação. Legal. Para quem acha que é bagunça, já não é mais e imagina no futuro, né? Eu gosto de finalizar aqui as nossas conversas com um momento Mãe de Ná, exercitar um pouquinho de futurologia, com muito do conhecimento técnico de vocês, né, que acompanham este tema específico, não de hoje, né? Então agora eu queria abrir a palavra para os dois, vou direcionar primeiro para a Thaís, assim, mas visão de futuro, assim, o que você vê deste mercado, desta regulação e deste conjunto de informações, dados, regulações no mercado brasileiro para o futuro? O que você vê que, poxa, pode acontecer, deve acontecer, que seja bom, positivo, legal para a gente que estamos, de alguma forma, envolvidos nele? O que você vê que o futuro nos reserva? Tiago, eu acho que como o meu colega Marcelo colocou, eu acho que para o Brasil é extremamente importante a gente regulamentar realmente esse mercado, porque hoje o que acontece é uma insegurança muito grande. Quando você, eventualmente, uma pessoa quer fazer uma aposta, de ter informação. Eu acho que esse é um ponto muito importante. Você não sabe exatamente até onde você pode confiar, se eventualmente tiver algum tipo de problema, se você vai conseguir resolver esse problema. Como você bem colocou, eu acho que o que está sendo feito no Brasil é uma organização de um mercado que já existe. Muitas pessoas perguntam pra gente, muitos clientes perguntam pra gente, mas aquelas pessoas que estão de má fé, elas vão deixar de existir? Não, elas não deixarão de existir. Mas, sem dúvida nenhuma, eu acho que o campo fica um pouco mais difícil para esse tipo de atuação, especialmente porque permite àquele que quer realmente lidar e tratar com empresas com atuação digna, correta. Ele tem como saber, ele tem como ter a informação de que aquela empresa ela está compliance com a legislação e que ela vai observar todos os direitos e deveres. E aí, a tendência natural é que esse mercado ele cresça cada vez mais e que isso, reverta positivamente, inclusive economicamente, para o nosso país, porque, sem dúvida nenhuma, não é um mercado novo. Toda essa regulamentação vai trazer uma segurança que, a meu ver, vai possibilitar um crescimento mais organizado para o nosso país. E aí, Marcelo, a sua visão do futuro desse mercado aí? Eu vejo da mesma forma que a Thaís. Vejo o crescimento do mercado em bases estruturadas,
Estou muito confiante na capacidade técnica do Ministério da Fazenda para elaborar a futura regulamentação, que é muito importante, né? São vários aspectos que precisam ser regulamentados. A agenda regulatória, a portaria que saiu hoje estabelecendo a agenda regulatória, já prevê um total de 9 portarias que vão sair até julho desse ano, mas ainda assim vai haver um trabalho a ser feito ao longo de todo o ano e talvez até do ano que vem. E claro, a regulação hoje ela é sempre responsiva. A gente não pode confiar que a regulação total vai vir pronta e acabada até o final do ano. A gente aprende fazendo, então, eventualmente, se houve algum problema aqui, com essa casa de aposta ou algum outro problema na publicidade, eu confio muito na capacidade técnica dos reguladores de reverem o posicionamento e alterarem a regulação dentro do tempo. É assim que funciona, já aconteceu de forma bem sucedida com outros mercados, como está acontecendo, por exemplo, com o mercado de criptoativos. Eu acredito que o mercado de jogos e apostas não vai ser diferente. E um ponto, Thiago, se você me permite, que Claro. é fundamental, quem está querendo investir nesse mercado, começar a fazer o certo desde já. Então, é um ponto que a gente tem batido muito ali para os nossos clientes. Ainda está um pouco móvel, apesar da gente já ter a legislação, como a gente falou aqui, vai ter essa agenda regulatória. É super importante que a gente também tenha uma análise de impacto regulatório pós. A gente não teve uma análise de impacto regulatório muito forte antes da legislação, mas é importante que tenha após para ver como é que as coisas, como o Marcelo falou, como é que as coisas vão indo. E o que a gente tem dito muito para os nossos clientes é importante que a coisa comece a ser feita, bem feita desde do D0. Então, o regramento, a regulamentação dos jogos, as informações que vão ser passadas, para que eles não tenham nenhum tipo de problema. Acho que agora é a hora da gente colocar em prática aquilo que está na legislação, para que realmente a gente não tenha nenhum problema no futuro. É um futuro promissor, né? Acho que é um futuro Sim. promissor positivo. Então, você que está aí nos assistindo, nos ouvindo, fique atento aqui. Tem gente especialista no assunto. Se você não domina, mas quer saber mais, tem alguém que possa lhe ajudar. Show? Bom, meus amigos, chegamos ao final aqui da nossa conversa. Eu quero agradecer ambos e abrir aqui o espaço, tá? Para vocês aí darem a sua palavra final para a audiência. E se quiserem deixar algum canal de contato, uma rede social sua, pessoal, ou do escritório, fiquem à vontade, porque assim, aqui no Juriscast as conversas iniciam, mas elas não terminam aqui, né? A gente está num mundo digital, as pessoas saem daqui, vêm conversar comigo, provavelmente gostaram do que ouviram aqui, vão querer conversar com vocês também. Então, assim, Thaís, muito obrigado pelo tempo, pela disponibilidade, pelo conhecimento, e fique à vontade para deixar a sua palavra final para a audiência e, com certeza, a conversa começa aqui. Não tem... É isso aí, Thiago. A gente que agradece a oportunidade que vocês estão dando aqui pra gente. Pra gente é um prazer participar. Acho que esse tema é um tema riquíssimo. A gente deu, acho que aqui, né, Marcelo, pitadas de assuntos. Acho que a gente poderia fazer podcast exclusivo sobre cada um deles. Mas a gente fica super à disposição aí da audiência. Quem quiser, enfim, a gente tem o site do nosso escritório, a rede social também, né, machadomeyer.com.br, o site. Os nossos contatos estão lá, a gente fica também super à disposição da audiência. Se tiver algum ponto que, eventualmente, vocês quiserem entender um pouco mais, a gente vai estar à disposição para auxiliar. E, em nome do escritório, agradecer a oportunidade e parabenizar pelo trabalho que vocês desenvolvem de compartilhamento aí de conteúdo jurídico que é extremamente relevante para a nossa sociedade. Legal, muito obrigado. Fico agradecido, a gente precisa compartilhar bons conteúdos, né? A internet está cheia de conteúdo, mas assim, nem tudo é bom. Então a gente faz questão de trazer aqui os melhores especialistas para, assim, direcionar para o lado certo, para ninguém ficar andando em zigue-zague por aí, andando em círculo, né? E daqui a um ano a gente vai fazer outro, só para aí sim ver o que mudou. O que a gente falou aqui, será que se concretizou? Como é que foi? Análise de impacto regulatório pós. Então. Marcelo, obrigado também pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, e fique à vontade aí para dar a tua palavrinha final para a audiência. Eu também agradeço, Thiago, em nome do Machado Meyer Advogados. Foi um prazer estar com vocês aqui, especialmente na companhia da Thaís, a quem eu admiro muito, né, sócia do escritório, referência na área de consumidor e contencioso. Também me coloco à disposição, espero que esse seja o primeiro de alguns podcasts que a gente pode fazer em vários temas, não apenas depois, mas também durante.
E também me coloco à disposição para resolver qualquer dúvida, para conversar com qualquer pessoa sobre esse papo. Meu Instagram é Marcelo Castro Filho, LinkedIn Marcelo Castro. Podem me achar lá, vai ser um prazer falar com todos vocês. E mais uma vez, super obrigado pelo convite. Imagina, eu que agradeço. Agradeço também a você que está aí nos ouvindo, nos assistindo. Muita gente nos acompanha aqui, 400 mil ouvidas já quase do Juriscast, muito obrigado. É graças a eles, ou é graças aos especialistas que trazem o conteúdo e a experiência que eles têm, mas é para vocês. Então, muito obrigado por estarem sempre aqui conosco. Toda quinta-feira tem um novo Juriscast, então continuem nos acompanhando, é sempre uma alegria, tá? Nos vemos quinta-feira que vem no próximo episódio do Juriscast. Até lá e tchau. Você ouviu o Juriscast, produção e oferecimento ProJuris, plataforma de inteligência legal, líder no desenvolvimento de software para departamentos jurídicos e escritórios de advocacia by Softplan. Conheça mais em projuris.com.br.